Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Alegria estar aqui de novo. Se você está chegando pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Profa Thalie, professora de língua portuguesa, literatura e redação, focada aí principalmente nos concursos e Enem, tá certo? Hoje eu vou fazer um videozinho aqui rápido para poder tirar algumas dúvidas a respeito de o que é um texto dissertativo argumentativo. Quais são as características principais de uma redação dissertativa argumentativa? O que eu preciso colocar no meu texto para que a minha redação esteja adequada ao tipo textual exigido pelo Enem e pela maioria dos concursos públicos e outras seleções, tá certo? Então, bora lá. Primeira questãozinha aí que eu vou colocar para vocês é o seguinte: o texto dissertativo argumentativo, ó, ele apresenta fatos, ideias, razões lógicas, provas para comprovar uma afirmação, que a gente chama também de tese, ok? O advogado argumentou com clareza. Tem aí uma citaçãozinha, né? Para a gente poder ir começando a se entrosar, a ficar íntimo, né, desse contexto do texto argumentativo. Então, quais são dois aspectos principais aí que você precisa saber? Toda dissertação argumentativa, ela vai defender um posicionamento, uma opinião, um modo de analisar e enxergar o problema, o tema que foi proposto ali para você. Entende? Então, quando a gente fala de dissertação, disserte sobre isso. A gente está querendo que você traga informações sobre algum assunto, explique um determinado assunto. Dissertar é falar sobre algo, sobre alguma ideia, sobre algum assunto, ok? Agora eu poderia ter uma dissertação expositiva e eu posso ter uma dissertação argumentativa. Quando eu tenho a dissertação expositiva, eu vou lá, apresento informações, trago vários pontos de vista, o que um fala, o que o outro fala, vou ali acrescentando dados e detalhes para que o meu leitor consiga conhecer esse tema que eu estou abordando, certo? Então, onde que esse tipo de texto é muito comum? Em reportagens, certo? De cunho informativo, documentários de cunho informativo, o próprio Wikipédia é um texto dissertativo expositivo, ok? Porque vai trazer lá o assunto, o tema que você está buscando entender, e ele vai apenas falar sobre as características e as informações que são conhecidas a respeito desse assunto que você pesquisou ali, ok? Então, isso é o dissertar de maneira expositiva. Muita gente no Enem fica só nesse nível e isso prejudica a sua redação. O Enem, ele quer um texto argumentativo. E o Enem é bastante criterioso em buscar avaliar ali, né? Na avaliação de como você evidenciou essa defesa de um ponto de vista. Então, é um tópico que vocês precisam tomar bastante cuidado. Não pode apenas trazer informações sobre o tema que o Enem colocou ali. Você tem que problematizar esse tema. Você tem que questionar se isso está bacana, se isso é verdade, se isso é mentira, se isso acarreta consequências positivas ou negativas para a sociedade ou parte da sociedade, certo? São todos esses aspectos que você precisa considerar para que a sua redação ela não seja apenas expositiva, mas que ela seja também argumentativa. Então, pense que você está conversando com alguém e aí vocês estão debatendo sobre algum assunto e aí você diz assim, não, eu acho que deveria ser feito de tal e tal forma. Aí o outro diz, não, eu não penso assim, eu penso de outra forma, porque eu vejo por tal e tal ponto. Então, é mais ou menos por aí. Vocês estão debatendo, mostrando perspectivas para analisar o tema que está proposto ali, certo? A diferença é que na fala a gente, né, vai utilizar a linguagem oral, que é mais flexível, né, que permite aí uma série de características que o texto escrito não permite. Então, você vai primeiro desenvolver essa ideia e depois você vai colocar, organizá-la dentro de uma estrutura textual, ok? Então, resumindo aí, o que, que o texto dissertativo argumentativo tem de característica? A partir de um tema, que é a prova que vai te propor, você não vai poder escolher,
Você vai defender uma tese, que é uma problematização, uma opinião. A educação brasileira precisa melhorar. Ok, isso é um posicionamento. Por que eu estou falando isso? Porque falta infraestrutura em diversas escolas, além da falta de professores. Então, aí eu estou apresentando problemas, apresentando argumentos para justificar a minha afirmação de que a escola brasileira, a educação brasileira precisa melhorar ou precisa de reformas, certo? Então, essa problematização que eu faço, essa tese, essa opinião, esse posicionamento que eu defendo, tá errado, tá correto, precisa melhorar, precisa ser avaliado, eu vou ter que justificar com argumentos, é a sustentação da minha ideia. Não basta só eu dizer, tá ruim. Por que que você está afirmando isso? Então, os argumentos nada mais são do que justificativas ou explicações para você poder evidenciar por que você pensa dessa forma, por que você está defendendo esse modo de ler e entender o tema, ok? Segue, você também tem que apresentar uma proposta de solução. Isso é para a redação do Enem, tá? Se você está aqui nesse vídeo, mas você está vendo a redação dissertativa argumentativa para outras seleções, não é obrigatório, na maioria dos concursos, apresentar uma proposta de solução. Mas no Enem é. Se você já viu o vídeo de como a redação do Enem é corrigida, que eu fiz aqui no canal, você vai observar que a competência 5, ela fala justamente de avaliar essa proposta de intervenção, certo? Então, 200 pontos da sua redação vão ser destinados somente a avaliar essa proposta. Então, é obrigatório que você coloque essa proposta. Se eu apresentei que a educação tem problemas, o que pode ser feito para amenizar ou solucionar ou enfrentar, combater o problema? Tá? Lembrem-se sempre que as nossas soluções, evidentemente, não darão conta dos problemas sociais que o Enem coloca. Mas o Enem, ele não quer que você resolva o problema 100%. Ele quer avaliar sua capacidade de tentar pensar soluções cabíveis e possíveis para o enfrentamento do problema. Tá certo? Então, não é que, fiz ali minha palestra, pronto, sumiu o problema. Não, não é isso. Mas, eventualmente, as palestras e as medidas de conscientização serão, de fato, medidas necessárias para vários temas, ok? O que é uma tese aí? Por que eu fiz questão de pontuar esse tópico? Porque a tese, gente, ela vai ser a raiz de toda a sua redação. É a partir disso aí, a partir dela, é que toda a sua redação vai crescer e florescer. Tudo que você vai colocar no seu texto tem que ser para defender o seu ponto de vista, ok? Então, a tese é esse posicionamento, é o ponto de vista, e vamos ver aqui no exemplozinho desse parágrafo como que isso se expressa na redação. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, presta atenção aí nesse parágrafo de introdução de redação nota 1000, certo? E na estratégia que a pessoa colocou aí para poder apresentar a sua tese, apresentar o seu ponto de vista. Ela utiliza o repertório da Constituição Federal para situar o tema, e esse repertório ele já ajuda a gente a ver o problema, porque se na Constituição é direito nosso acesso à cultura, quando ela for afirmar que esse direito ele não é garantido na prática, evidencia, fortalece a ideia de que isso está errado, de que isso é um problema, porque é direito, mas não se cumpre na prática, tá certo? Então, veja, é isso que tem a ver com a estratégia, a organização do texto, pensando em fortalecer o seu ponto de vista. Pois bem, ela colocou o repertório e situou aí a questão do cinema, né? E aí ela diz o seguinte: não há o cumprimento dessa garantia. Quando ela afirma não há o cumprimento dessa garantia, ela está defendendo o posicionamento dela. Ela não colocou eu acho, certo? Ela não marcou a primeira pessoa, mas ela está afirmando que não há o cumprimento dessa garantia. Só que afirmar é fácil, ela vai ter que
provar. É aí que está o depois. Por isso que a nossa tese é a raiz. Porque a partir do que eu decidi falar, olha, é isso que está acontecendo, é isso aí que eu vou ter que provar. Então, toda a minha redação vai se desenvolver para provar isso aí que eu afirmei. Certo? E aí ela vai trazer argumentos, 2 argumentos para justificar aí por que ela está afirmando que isso não se cumpre na realidade. E o primeiro argumento dela é de que as salas de cinema elas estão concentradas nos grandes centros urbanos. Logo, né, como a gente vai ver lá no desenvolvimento, quem não está dentro desse local, né, ou perto desse local, não tem um acesso garantido ao cinema. O argumento 2 que ela coloca aí é a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos. Ou seja, ela está afirmando que existe uma ideia, né, no nosso senso coletivo de que a arte é uma questão de luxo. Então, ela deve ser garantida para aquelas pessoas que já têm dinheiro, que já têm uma condição, um poder aquisitivo melhor, certo? E não é garantida a todos, independente da sua condição econômica, da sua classe social. Tá certo? Então, isso também fere aí os princípios de democratização do cinema, da acessibilização do cinema. Então, são argumentos válidos, são argumentos úteis. No desenvolvimento é que ela vai provar agora os argumentos, porque assim como a gente usa os argumentos para defender a nossa opinião, a gente também vai ter que comprovar os nossos argumentos utilizando o quê? Geralmente, conhecimento de mundo, ok? Para mostrar que aquilo que a gente já está afirmando realmente acontece. E aí a gente vai defender a nossa opinião, a gente vai conseguir construir uma argumentação sólida, coerente e convincente, que é a principal característica de um texto dissertativo argumentativo. Ele tem que ser convincente, você tem que convencer o seu leitor ideal a respeito do seu ponto de vista. Belezinha, pessoal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse conteúdo tenha aí facilitado o seu entendimento do que é essa redação dissertativa argumentativa. Não deixe de deixar o like, comentar, compartilhar, seguir o nosso canal para que a gente alcance aí uma maior visibilidade e consiga contribuir com o estudo de outras pessoas também. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.